Meu irmão e minha irmã, nós estamos no último domingo antes da Ascensão, que encerra a presença humana de Cristo na Terra. A Igreja celebra nos próximos dias duas grandes festas, a Ascensão e a festa de Pentecostes. Os anúncios dessa separação vai provocar tristeza nos apóstolos. Cristo lhes garante que não os deixará sós. Pelo contrário, continuará presente, embora de outra forma. A comunidade que ama torna-se uma morada de Deus. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo de 1 a 29, nós observamos aí a presença através do Espírito Santo na igreja. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja no primeiro grande conflito. Com a entrada de pagãos ao cristianismo, surge uma questão polêmica entre eles. Deve-se impor também a eles a lei de Moisés? Precisa ser hebreu para se tornar cristão? A salvação vem pela circuncisão e pela observância da lei judaica ou única e exclusivamente por Cristo? Diante dessas questões, os apóstolos reagem com discernimento. Eles reúnem-se em assembleia em Jerusalém e, dóceis à vontade do Espírito Santo, mandam uma carta apresentando a solução do problema. Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além do indispensável. Não são importantes aos pagãos as obrigações da circuncisão e da lei de Moisés. Essa decisão foi conhecida como o Concílio de Jerusalém, teve uma importância decisiva para a história do cristianismo. É o caminho da Igreja de Cristo ainda hoje para enfrentar os desafios do mundo. Animada pelo Espírito Santo, a Igreja deve saber discernir, preservando o essencial e atualizando constantemente acessório, de forma que a mensagem de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. Ela tem que ter a consciência da presença do Espírito Santo na vida da Igreja. E como os apóstolos lá em Jerusalém, escutar o Espírito Santo na oração e na discussão. A segunda leitura faz uma linda descrição da morada de Deus, a Nova Jerusalém, onde viveremos a vida definitiva no seio da Trindade. Encontra lá em Apocalipse 21, 10 seguintes. O Evangelho desse domingo apresenta o final do discurso da despedida de Jesus. Cristo promete aos seus discípulos enviar o Espírito Santo Paráclito. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, de versículo 23 a 29, diz assim: Ele vos ensinará e recordará tudo o que vos tenho dito, e virá morar no coração do homem com o Pai. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, eu e o Pai, viremos e faremos nele a nossa morada. Meu irmão, minha irmã, Cristo confirma a sua presença na sua igreja. É uma nova presença de Jesus, não mais a presença física. O mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus, agora vai conduzir os seus discípulos, conduz a sua igreja. Com o Pai fará morada em todos aqueles que amam. A presença corporal de Jesus é substituída pela presença espiritual que age no interior dos nossos corações. Porque somos morada de Deus. Que alegria saber que a Santíssima Trindade habita em nossa pobreza e que o que Ele nos pede é algo que nós podemos dar, o nosso amor. Entre os pagãos, Deus era um ser longínquo, um ser vingativo. Em Israel,
O povo adorava um Deus mais próximo, o Emanuel, o Deus conosco, a arca da aliança que estava ali na tenda. Porém, minha casa bem no meio de vós, e o meu coração nunca mais vos deixará. Lá em Levíticos 26, versículo 11. No tempo de Jesus, a morada de Deus era o templo de Jerusalém. Para Cristo, a morada de Deus pode ser o coração de todo cristão. O Pai e eu faremos nele morada. Com a samaritana, ele fala dos adoradores em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores do Pai não precisam de uma igreja de luxo. Deus poderá ser adorado na igreja do coração de todo cristão. Estará presente até os confins da terra com essa igreja. Essa presença do Espírito Santo não pode ficar fechada e escondida no coração dos discípulos. Pelo contrário, deverá ser revelada até os confins da terra, pelo testemunho dos apóstolos e de quantos amam Jesus de verdade. A missão de Jesus é de ser testemunha até Jerusalém. A missão dos apóstolos é serem testemunhas até os confins da terra. A morada de Deus na pessoa que escuta a palavra de Jesus cria uma nova relação entre Deus e a pessoa humana. No culto da nova aliança, mais que em templos materiais e em altares de pedra, Deus habita de forma íntima e profunda na comunidade de fé e em cada um de seus membros. Mora em quem ama a Cristo mediante a escuta e a prática de sua palavra. A pessoa humana é o templo da presença de Deus. Cada cristão que assume o projeto de Deus é a morada onde Deus se encontra e se manifesta ao mundo. E nossa atitude deve ser respeito a este hóspede tão precioso, em nossa pessoa e na pessoa dos irmãos. Daí decorre também o nosso compromisso de proteger e promover a vida em todas as suas dimensões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.